Portão C aberto, bem-vindos ao programa da TV UFMG na Copa 2014, a Copa no Brasil. A gente recebe hoje a minha colega de TV UFMG, a Lígia Oliveira. Lígia, bem-vinda. Qual é o seu destaque? Muito obrigada. Meu destaque foi o Davi Luiz, que ele ficou em primeiro lugar no ranking da FIFA de melhores jogadores, né? Ele ficou na frente de vários atacantes, isso foi impressionante. Estamos recebendo também o ex-companheiro de TV UFMG, o Gabriel Ortiz. Bem-vindo novamente, Gabriel. Qual é o seu destaque? Obrigado, Pablo. O meu destaque dessa vez fica por conta da emoção. A gente teve as oitavas e finais aí, foram 5 jogos que foram para a prorrogação, alguns jogos históricos que vão ser lembrados por muitos anos. Eu acho que o meu destaque principal é a emoção dessa Copa. Vamos falar também do jogão de amanhã entre Brasil e Colômbia e as possíveis mudanças de Felipão. E claro, vamos bater um papo sobre França e Alemanha, Holanda e Costa Rica e Argentina e Bélgica. E tem mais no Portão C de hoje. Emoção demais na hora do jogo é prejudicial à saúde. Saiba como se prevenir. Búzios, astros e numerologia fazem previsões sobre a seleção brasileira. Vamos descobrir a importância de se preparar física e mentalmente para uma disputa. E tem ainda a difícil arte de encontrar uma música para embalar a seleção. Tá tendo Copa, eu estou aqui na Savassi para saber do povo mineiro se a torcida brasileira está incentivando bem os jogadores. Porque eu só escuto um grito nos Jogos do Brasil. Eu sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Ninguém aguenta mais ouvir essa música. Tá chegando a hora, é amanhã. Brasil e Colômbia entram em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo. Felipão não confirma os titulares para a partida, mas no treino, chegou aos extremos e fez alguns testes. O William entrou na vaga de Fred, deixando a equipe sem centroavante. Com Luiz Gustavo suspenso, Fernandinho não entrou. O técnico optou por Ramírez e Hernanes. O zagueiro Henrique também foi testado como volante. Daniel Alves foi trocado por Michael. Felipão também repetiu nos treinos a mesma equipe que vem jogando, apenas com a retirada de Luiz Gustavo, que inclusive cumpre suspensão. Vamos falar então dessas possíveis mudanças. Vocês acham que de fato o Felipão desta vez vai mudar para o jogo contra a Colômbia? E no que ele muda, além de ter que colocar agora o substituto para o Luiz Gustavo? Olha, sinceramente, eu acho que o Felipão vai manter o mesmo time, eu não acho que ele vai mudar. Eu acho que essas mudanças que ele está fazendo é um pouco para confundir o time da Colômbia, para ela ficar um pouco perdida, não saber como... Porque todo mundo conhece o jogo do Brasil, né? E você fazendo essas mudanças táticas durante o treino confunde um pouco a cabeça. Mas eu realmente queria que ele mudasse. Eu queria mesmo que ele tirasse o Fred, queria que ele jogasse com os 3 volantes. Queria muito que o Michael entrasse no lugar do Daniel Alves, muito mesmo, mas são mudanças que eu não acredito que vão acontecer. E se acontecer, vai ser uma surpresa, pelo menos para grande parte da torcida brasileira. E eu espero que vai dar resultado sim. Concorda, Gabriel? Eu concordo. Eu acho que a seleção não vem jogando bem, necessita de uma mudança. E agora a gente perdeu o nosso carregador de piano, a gente perdeu o Luiz Gustavo, que é o cara que marcava. Então o Felipão precisava encontrar alguém que pudesse substituir. Os volantes que a gente tem, reservas, nenhum tem essa característica. Então, para mim, a melhor opção seria realmente talvez entrar com o zagueiro, o Henrique pode fazer esse papel, para poder marcar, porque se entrar com o Hernanes ou entrar com o Ramírez no lugar do Luiz Gustavo, o Quadrado vai deitar e rolar. Então eu gostaria também dessa substituição de tirar o Fred e aí você congestionava o meio de campo, você colocava 3 marcadores, talvez o Henrique, o Paulinho, o Fernandinho, ou o Henrique, o Fernandinho, o Hernanes, acho que aí poderia variar. E aí você preenchia o meio de campo e poderia ter gente para marcar tanto o Quadrado quanto o James Rodrigues. Porque esse tem sido uma dificuldade da seleção, que é justamente marcar o meio de campo. E os 3 poderiam, quando o Marcelo e o Avenida Alves, que não marcam ninguém, quando eles saíssem para atacar, eles poderiam preencher esse espaço. Mas eu também duvido muito que o Felipão faça isso, porque para você mudar numa quarta de final, jogando em casa, uma seleção pentacampeã, você tem que ter muito pulso firme. O Felipão não deve fazer isso agora. Talvez um segundo tempo de partida, se a gente precisar. Agora, se mudar é uma mudança audaciosa, do Felipão, de colocar um zagueiro mesmo na função de volante, quando muita gente acha que vai trocar só o atacante pelo atacante, enfim. Eu acho que os nossos laterais, eles são laterais de ataque, eles não são de marcação, eles marcam muito fraco, o Daniel Alves está muito fraco e tem muito pouca jogada do Brasil de linha de fundo, tem muita pouca jogada do Daniel Alves ir e cruzar ou ele avançar porque ele está ficando preso lá atrás. Nosso meio de campo não está segurando, a gente não tem marcador. O Luiz Gustavo é um ótimo marcador, mas está fora agora e a gente precisa de alguém que anule o Ramés.
Porque ele é muito forte, ele é muito bom, ele é criador, ele chuta bem, ele chuta muito bem de fora da área, ele domina a bola. Aquele gol que ele fez foi sensacional, que ele dominou, já bateu de vôlei. Então, assim, se a gente não conseguir anular os dois principais jogadores da Colômbia, a gente vai perder. Então, se a gente colocar o Ramírez ele é ótimo, ele cria jogada, ele corre, mas ele não sabe marcar. Então, a gente precisa dessa segurança na frente, porque apesar dos nossos dois zagueiros serem muito bons, eles não vão aguentar, eles não vão conseguir segurar a Colômbia. E em questão de criação de jogada, a gente tem o Neymar. A gente coloca o Neymar como um falso atacante, ele cumpre essa função. A gente não precisa de um centroavante. A gente precisaria se o Fred estivesse jogando absurdo, mas não está. Agora, o jogo contra a Colômbia é um jogo mais difícil do que contra o Chile? O que muda em função do adversário? Eu acho que, principalmente, a Colômbia já fez a história deles. A Colômbia é um time jovem, é um time que a gente, talvez juntamente a Bélgica, a França, é um time para 2018. Eles já chegaram no ponto que eles imaginavam, ponto que eles sonhavam. Os colombianos já estão felizes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão jogar totalmente sem responsabilidade. Se eles tomarem de 4-0 ou se eles ganharem de 4-0, para eles vão ser ovacionados quando chegarem. Isso é complicado para o Brasil, porque o Brasil vai jogar com um time que quer jogar. Para um time que, se perder, está muito bom. E isso é muito difícil, porque eles vão vir para cima. Eles não vão ficar segurando o jogo lá atrás. E eles estão vindo para cima com jogadores habilidosos, com jogadores rápidos. Se a gente não conseguir segurar essa marcação, o Brasil pode tomar um passeio. Duvido, mas pode. É um time que sai mais para o jogo, né? Mais do que o Chile. Mas eu acho que esse avanço de sair para o jogo pode ajudar no Brasil. Porque o Chile era catimbeiro, segurava lá atrás e o Brasil não conseguia penetrar. Agora, a defesa da Colômbia é muito fraca. Então, se a gente pegar o Ramírez e colocar ele no contra-ataque, Ramírez, Neymar, Oscar são jogadores muito velozes. Então, se a Colômbia pede a bola no ataque, o Brasil vai para o jogo e o Brasil faz gol. Então, às vezes, esse jogo mais aberto pode facilitar para o Brasil, muito mais do que no jogo do Chile, que foi um jogo muito catimbado. Neymar, em coletiva, disse que vai tentar agora não dar show e nem buscar artilharia e focar mesmo na vitória. O grande problema é esse, assim, do Neymar, embora seja um jogador diferenciado, né, que tem levado o Brasil aí às vitórias, principalmente na primeira fase, não jogou muito bem agora nas oitavas de final, mas é isso, essa mudança de postura também do time, de jogar mais no conjunto, no coletivo. Eu acho que o jogador que fala uma coisa em coletivo é uma, dentro de campo ele é outro. O Neymar não adianta. O Neymar, na primeira porrada que ele levar de um jogador da Colômbia, ele vai começar a dar chapéu, vai começar a driblar, porque ele é assim, a característica dele é assim, ele não pode mudar. Eu acho que o Brasil não está dando show. Você fala assim, o Brasil está firulando demais. Não está. Ele está indo para frente tentando fazer o gol. E eu acho que se mantiver assim, vai ser campeão. Mas tem que mostrar um pouco mais de qualidade. Principalmente em alguns problemas defensivos que o Brasil está tendo. Eu acho que o pior problema do Brasil agora é muito mais a defesa do que o ataque. Eu acho que a postura do Neymar é essa. Ele vai para cima de qualquer jeito. Ele pode falar que não vai, ele pode falar o que ele quiser. Ele vai para cima, a gente sabe disso e a gente espera. Porque se o Neymar não for para cima, amigo, a gente perdeu. Então a gente quer que ele vá para cima. Mas você tem que também ter responsabilidade. Diferentemente da Colômbia, que pode jogar tranquilamente, a gente não. A gente está jogando em casa e se perder vai ficar complicado. Então a gente depende muito do Neymar, depende do Oscar, principalmente se fizer essa mudança de tirar o Fred, você vai depender demais dos dois. Se os dois não jogarem bem, e aí não tem o que fazer. Né? E o Hulk também. O Oscar, o Neymar e o Hulk, que é outro que está tentando também, mas o Hulk está tendo que marcar. A partir do momento que vai ter um homem a mais, se tiver um homem a mais na marcação, você pode soltar o Hulk e ele pode até fazer o papel do Fred, de ficar de centroavante. Então eu espero realmente que o que o Neymar esteja falando seja só na coletiva. Beleza. Copa do Mundo é assim, né? Todo jogo é clássico e não adianta, é preciso estar muito bem preparado. E essa preparação é tanto física quanto mental. Nossos repórteres foram saber como esse trabalho pode interferir no desempenho das equipes. A Copa do Mundo começou e alguns craques nem chegaram a vir para o Brasil devido às contusões. Craques como Ribéry, Marco Reus e Falcão Garcia ficaram de fora do Mundial. Por isso, a preparação física pode ser um aliado. Os campeonatos duram todo o ano, você não tem como priorizar um ou outro, ter uma ênfase durante o ano. Então, a ideia é que o atleta esteja no melhor da forma dele durante todo o ano. E na preparação física no futebol, a gente não precisa de um atleta excelente em uma capacidade física ou em outra. Precisa que ele esteja bem em todas. Ele não precisa ser o melhor na força, o melhor na velocidade ou o melhor na resistência, mas que ele seja rápido, forte e resistente. Durante o ano tem várias competições e aí o preparador físico, o Léo Almeida, procura sempre dosando. A equipe que vem jogando mais, tem um pouco mais de descanso, e os atletas que não vêm jogando muito acabam fazendo algo mais.
E aí, com essa dosagem que ele faz, acaba sendo bom pra gente. Para ter um descanso na hora certa e tal, um jogo pegar, no dia ter uma regenerativa e tal. Ajuda bastante. Tive um estiramento na face posterior da coxa direita, né? Foi um pouco difícil, porque foi um grau 3, então demora um bom tempo para recuperar. Eu já estou há 2 meses, mas foi bem tranquilo, o Cruzeiro dá toda a estrutura, né? E eu estou na parte física e daqui 2 semanas eu volto a treinar com o grupo, para preparação para a Taça BH de futebol júnior, que vai ser em agosto. A ansiedade é um dos grandes problemas para os atletas que estão sempre envolvidos em grandes jogos e em decisões. O cuidado com o psicológico é de vital importância. E aqui com os jogadores do time de base do Cruzeiro não é diferente. Depois que o atleta está preparado, físico, técnico e tático, e ele é um atleta que tem um problema emocional, psicológico, ansioso ou muito tenso, essa questão da competência técnica e tática e física pode ficar comprometida. Tirar a tensão é bem diferente do que regular a tensão. Então a ideia que se deve lembrar é que o indivíduo tem que aprender a regular esse nível de ansiedade que ele tem. A preparação psicológica tem diversos aspectos, pegando pelo clássico. A coisa mais importante no clássico é que o menino consiga render ou jogar da forma que ele treina. O clássico, ele já por si tem uma motivação muito grande. Então, para alguns meninos, tem que abaixar um pouquinho a ativação, para outros tem que passar tranquilidade. O mais importante da preparação psicológica, pensando em um clássico, é a semana. Na semana, você busca treinamentos bons, onde ele vai adquirir confiança. Eu procuro sempre relaxar, conversar com alguns atletas, para passar confiança, poder fazer um bom jogo, um bom clássico. Mas também muito comigo com a minha mãe, me ajuda bastante e é bom. Vamos falar um pouco sobre a preparação física, né, dos times. Essa dificuldade toda em vencer nas oitavas de final é porque tem times mais bem preparados e o fato de jogar aqui no Brasil, um país de altas temperaturas, de certa forma, isso influencia nos resultados, vocês acham? Eu acho que, de certo modo, sim, mas não muito. Eu não acredito que a temperatura tenha influenciado tanto para os grandes times terem saído muito cedo. Eu acho que foi porque nas Copas passadas, esses times, os times como Costa Rica, que está agora nas quartas, Colômbia, não foi na Copa passada, mas esses times mais fracos, eles não tinham a preparação que tem agora. Acho que agora eles estão com times muito melhores, entendeu? Na Copa passada eles estavam crescendo e eles foram melhorando e chegaram nessa Copa bem. Eu não acho que seja a temperatura, nem preparação física não, porque se você for pensar assim, a Alemanha tem os melhores preparadores físicos, melhores tecnologias para dar suporte ao jogador, e mesmo assim não está fazendo aquele futebol que a gente esperava da Alemanha. Porque futebol não é lógica, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu já acho que a temperatura atrapalhou bastante muitas seleções europeias, mas o mais interessante é que não foram só as seleções europeias. A temperatura, quando você viu o jogo de Portugal e Estados Unidos, a primeira fase, por exemplo, os dois times estavam extenuados, eles não aguentavam mais correr aos 25 do segundo tempo. E isso deu uma emoção muito grande para o jogo. Eu acho que realmente atrapalhou a temperatura, atrapalhou também o tamanho do nosso país. Porque uma coisa é você jogar na Alemanha, que é um país que tem o tamanho de um estado nacional do Brasil, e outra coisa é você estar jogando um jogo em Manaus, o outro em Natal e o outro no Rio Grande do Sul. Muitas seleções tiveram dificuldade com isso. Mas eu acho que acabou sendo dividido para todas. Nenhuma foi prejudicada apenas por causa do calor ou por causa das viagens. O prejuízo foi para todo mundo. Outra coisa que está em foco é a questão emocional. A gente também viu no VT a importância também de preparar os jogadores. Vocês acham que o nosso time estava despreparado psicologicamente e realmente agora precisa se investir realmente nisso, assim, na motivação? Temos um time imaturo? Eu acho que o Felipão chegou numa parte do trabalho muito complicada. Ele até demorou para chegar, que é todo mundo dar palpite e os palpites não são controversos. Por exemplo, muita gente fala que o time é imaturo. A gente tem jogadores experientes para assumir essa responsabilidade. Mas quem são? São aqueles que não estão jogando bem. Daniel Alves, que já ganhou tudo no Barcelona. Paulinho, que já ganhou tudo no Corinthians. Fred, que tem 30 e poucos anos, rodou o mundo. Mas são jogadores que não estão jogando bem. Então o que o Felipão vai fazer? Ele vai colocar o pessoal que tem mais maturidade ou ele vai colocar o pessoal que está jogando melhor? Então eu acho que o mais importante nisso é o que o Felipão está vendo na concentração, o que ele está sentindo. Agora ele trouxe uma psicóloga para poder ajudar o grupo. O que é o dia a dia da seleção, que acho que é o mais importante para o Felipão. Eu não sei se a seleção não está preparada psicologicamente. Eu acho que está. O fato dos jogadores se emocionarem e acabarem chorando, e muitos terem uma postura assim que muita gente ficou pensando, nossa, que é isso, um jogador caindo das lágrimas?
É normal, é uma Copa do Mundo, é um momento, tem gente nova ali, é um momento que muita gente esperou a vida toda, sonhou com isso. Então, na hora, dentro de campo, eu acho que isso não interfere, pode interferir antes e depois. Beleza, agora vamos com outras notícias direto do prédio da Escola de Veterinária da UFMG. Quem está por lá hoje é a Olivia Rezende. Olá, Olivia. Oi, Pablo, fazendo muito sucesso com esse cabelo espetadinho, estilo Peralta, jogador do México. Acho que em Divinópolis você ia se dar bem, hein? Vamos às notícias de hoje. Amanhã é dia de quarta de final, o que deixa todo mundo aflito e ansioso. Mas e quando essa emoção passa dos limites e prejudica a saúde? Será que o ideal é desligar a TV se a tensão aumentar muito? Veja na matéria a seguir. Nas ruas, se a pergunta for sobre a emoção na hora do jogo do Brasil, a resposta é sempre a mesma. Foi muito estressante, né? O Brasil ir para os pênaltis, ninguém aguenta, haja coração. Coração apertado. O coração foi a mil. Seleção em campo, tensão na torcida. Se o coração de um adulto em repouso bate entre 60 e 100 vezes por minuto, em situações assim, essa frequência pode ser alterada. Atividades que favorecem o estresse físico e emocional, elas podem desencadear uma série de processos internos que podem culminar no infarto. Foi isso que aconteceu com este advogado do Rio de Janeiro. No jogo do Brasil contra o Chile, ele estava no Mineirão e na hora dos pênaltis começou a passar mal. E vendo todo mundo desesperado do meu lado ali, eu, de repente, o meu peito deu aquela dor do início do infarto agudo, me deu falta de ar, mas eu já tinha botado 4 stents, já um cara precavido, eu estava com o isordil sublingual no meu bolso. Na mesma hora eu saquei o isordil sublingual, botei na minha língua, botei na minha língua o isordil sublingual, e aí o que aconteceu? Eu já estava com falta de ar e fui desfalecendo, tanto que eu não cheguei a nem ver o Chile perder o gol. Futebol é a paixão nacional e para o brasileiro é difícil não se envolver, mas a doutora alerta, a saúde é mais importante que o desempenho da seleção. A gente sempre tem que lembrar que isso é apenas um jogo, que tem coisas muito mais importantes do que isso, mas é sempre um jogo. Um jeito de diminuir essa tensão é saber o resultado antes mesmo do jogo começar. Simples, né? Veja o que os astros, números e búzios dizem sobre o desempenho da seleção brasileira. As previsões mexem com o imaginário das pessoas. Saber o futuro de celebridades, o destino de economias e possíveis crises. Com a Copa do Mundo, a curiosidade de como vai ser o desempenho de Neymar, Júlio César e companhia é grande. Estamos aqui na casa do Babalaô e Boalamo para saber se o Brasil vai ganhar ou não essa Copa do Mundo, se a gente vai poder comemorar esse tão sonhado Hexa. Babalaô e Boalamo, o Brasil vai ganhar essa Copa? A primeira jogada, realmente, com toda a alegria, né? Com toda a energia que está acontecendo, e quase que a gente, não vamos falar que perdeu, porque na verdade o Chile e o Brasil foi uma grande guerra. Então, na jogada primeira, mostra que na verdade uma vitória com muito sofrimento. E até mesmo a data da grande final da Copa do Mundo pode jogar a favor da seleção brasileira. O número 13 joga a favor da equipe verde e amarelo. Aparece o nome do Júlio César, né? Aparece no nome do Davi Luiz, aparece o nome do Neymar. O 13 representa mudança e evolução e fim de uma convicção e o surgimento de uma nova consciência. Para os astrólogos, cada ano é regido por um planeta. Em 2014 é a vez de Júpiter, o maior do sistema solar. Muita coisa vai crescer no ramo de comércio exterior, de exportação. Tem muito país de olho no Brasil e isso está tudo regido por Júpiter. Mas o que os astros têm a dizer desta Copa do Mundo? Será que a posição dos planetas pode ajudar o Brasil a chegar lá? O Brasil assim, vai chegar nas finais, já chegou nas finais, eu ainda acho que vai ganhar sim. Mas baseado por quê? Porque além do patriotismo, eu faço uma junção de aspectos do planeta. Além do patriotismo, ele rege os esportes a céu aberto.
Então eu acho que assim, tem muito a ver que ele ganha e chega à final, sim. Afirma a pergunta de novo. O Brasil vai ganhar a Copa? Olha, vai ser uma guerra, mas vai. Segundo o que está afirmando aqui é. Amanhã a gente volta, é com você, Pablito. Obrigado, Olívia, a rainha do rodeio de Carmópolis, zoando com o meu cabelo, né? Tá precisando cortar. Olívia, obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Portão C, direto da sala de esportes, hoje recebendo o Gabriel Ortiz e a Lígia Oliveira. Agora chegou a hora dos jornais internacionais. Vamos saber o que a imprensa internacional anda falando sobre a Copa do Mundo. O jornal El Tempo traz na manchete: Brasil, uma equipe inconsistente que depende de Neymar. A matéria fala das deficiências e dos pontos fortes da seleção de Scolari e afirma que o jogo no Castelão será histórico. Jornal Nuevo Estádio, com a manchete: Neymar elogia James Mas, traz que o camisa 10 brasileiro admira o futebol do craque colombiano, mas se mostra muito confiante em relação à seleção brasileira e espera que a partida seja definida nos 90 minutos de jogo. Mesmo tendo que enfrentar a Alemanha antes do jogo do Brasil, os jornais franceses se mostram preocupados com nossa seleção. O Le Monde trouxe hoje na manchete: a seleção está a ponto de uma crise de nervos, relatando o caso de emoção excessiva de jogadores e comissão técnica durante o jogo contra o Chile. Já a imprensa alemã só se preocupa com o jogo no Maracanã. O jornal Die Welt traz uma foto do técnico e fala que ele está se queixando da equipe. Eles ainda brincam que as mãos sobre a boca não é para escapar do leitor labial, e sim uma demonstração de desapontamento com os jogadores. O Spiegel Online já se mostra mais confiante. Também com a foto do técnico, o jornal afirma que a Alemanha está começando agora a caminhada para a final e que é uma ameaça tanto à França quanto ao Brasil. Bom, terminamos com o jornal alemão, então vamos falar do confronto entre Alemanha e França. O que vocês acham que vai dar nesse confronto, hein? Nossa, é um confronto complicado, né? No histórico de confrontos entre Alemanha e França, a Alemanha ganha ainda disparado, mas na Copa do Mundo a França tende a ganhar mais da Alemanha. E eu acho que, psicologicamente falando, a França vem melhor do que a Alemanha. Que a Alemanha passou por muitos jogos, não difíceis, mas que ela sofreu um pouco para ganhar. Empatou com a Gana, que foi a maior surpresa para mim, pelo menos. Mas em questão de time, de futebol, no papel, a Alemanha tem muito mais do que a França. Eu concordo também. Acho que, por incrível que pareça, a França está jogando mais. Mas a Alemanha tem mais time, mais destaques individuais. E eu vejo na França um pouco do que eu vejo na Colômbia. É um time jovem, é um time que eles não vão estar muito preocupados em marcar a Alemanha. Eles vão para cima. E nisso, a Alemanha, que não está jogando bem, pode acabar tomando. E a Alemanha vem de um jogo muito complicado com a Argélia, apesar de ter feito, vai fazer uma semana antes, tem todo o tempo a recuperar, foi um jogo complicado. Mas acho que o maior destaque da França, que até é uma curiosidade, foi que o Ribéry saiu e arrumou o time, né? Foi igual o Bala aqui em 2010, saiu o grande craque do time, o time está jogando melhor, tá? O pessoal, os jovens entraram e vai dar trabalho para a Alemanha. Ok, vamos falar de Holanda e Costa Rica. A Holanda tem pela frente a maior surpresa, né, da Copa do Mundo, e aí? A Costa Rica já deu o que teve que dar, né? Já foi um time que surpreendeu, deu um pouco de sorte, sim, teve muita qualidade também, a gente não pode, né, desvalorizar o trabalho dos jogadores. Individualmente ele tem seus craques, tem um menino novo, esqueci até o nome dele, mas o de 22 anos que entrou, tá fazendo uns bons jogos e tal. Mas a Holanda tem muito mais time, tem muito mais camisa, tem muito mais nome para passar. Eu torço muito para Costa Rica, mas eu duvido que ela vai passar, duvido mesmo. Acho que a Costa Rica já foi, né? É muito legal a gente ver a primeira fase, as oitavas passando, mas semifinal de Copa do Mundo, a gente quer os melhores, a gente quer ver bons jogos.
E se a Costa Rica passar, vai ser uma grata surpresa, vai ser muito bacana. Mas eu também espero que a Holanda passe, porque tem um time melhor, tem jogadores mais bem focados na Copa do Mundo, e eu espero que passe para que a gente tenha os melhores times na semifinal. Beleza, Argentina e Bélgica então, para poder fechar. Quem que vocês acham que passa? Olha, eu torço para que a Argentina passe, porque eu quero realmente no final Brasil e Argentina, eu espero mesmo, mas a Argentina não tem time. Você vê claramente que a Argentina ela tem uns problemas defensivos muito grandes. Ela precisa muito do Messi, muito mais do que a gente precisa do Neymar, ela precisa do Messi. De todos os craques que a gente pega, o Robin, o próprio Neymar, a gente vê que a Argentina é a mais dependente que tem. Todas as jogadas são no final do jogo e uma jogada dele. E o Messi não está também brilhando tanto quanto eu queria. Assim, eu queria que o Messi tivesse um pouco melhor. Mas a Bélgica também não é um time sensacional, é um time mediano, um time que tem individualmente, que tem alguns craques, algumas pessoas boas, né? Mas eu acredito que vai ser um jogo muito sofrido, vai para a prorrogação, vai ser aquele jogo bem como foi da Argentina e como foi o da Bélgica. Vai ser aquele jogo bem sofrido, mas passa a Bélgica. Eu já acho que passa a Argentina. Não posso dizer que estou torcendo para a Argentina, né? Isso é um pouquinho demais. Mas eu acho que vai passar a Argentina. Acho que o Messi simplesmente definiu todos os jogos da Argentina até aqui e tende a fazer o mesmo. A tal da geração belga reestreou nas oitavas de final, que a gente tanto esperava. No programa até que eu vim aqui, a gente comentou sobre isso, né? A tal geração belga mostrou que veio tão bem, mas eu acho que a Argentina passa, tem mais time e tem o Messi querendo ganhar essa Copa do Mundo. Então, no final, deve dar Argentina, mas vai ser sofrido, viu? Vai ser um jogão. Beleza, agora vamos chamar a redação. Quem está por lá e traz as últimas notícias do dia e também a participação dos internautas às redes é o Leonardo Ribeiro. Boa noite, Léo. Olá, Pablo. Boa noite. Para quem queria Copa, né, amanhã começam os jogos das quartas de final. Então vamos dar uma olhada nos horários dos jogos. Amanhã, França e Alemanha jogam à 13h no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Às 5h, o Brasil entra em campo contra a Colômbia, no estádio Castelão, em Fortaleza. Os vencedores destes jogos irão se enfrentar no Mineirão, aqui em Belo Horizonte, na terça-feira, dia 8, às 5h. O choro da seleção continua rendendo. Se ontem o Zica era minoria, hoje parece que o público está mais dividido. Cannavaro, que é um ex-zagueiro italiano, né, da Itália tetracampeã, ele criticou a seleção, ele disse que nunca viu uma seleção chorar tanto. E o ex-capitão da seleção brasileira, Cafu, ele disse que a seleção deve esquecer o choro e se concentrar no futebol. É como eu falei ontem, assim, já era de imaginar que os jogadores sofreriam essa pressão e ainda tem toda aquela história, né, do fantasma da Copa de 50, de que o Brasil perdeu para o Uruguai em casa. Ninguém quer ver acontecendo a mesma coisa. Mas vamos deixar essa história de choro de lado, vamos nos concentrar em mandar boas vibrações para o Brasil ganhar da Colômbia e seguir para a semifinal. E ontem a FIFA anunciou as atrações da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Os cantores Alexandre Pires, Santana, Shakira e Ivete Sangalo são alguns dos convidados. Vai rolar a festa e eu espero que ela seja verde e amarela. E sábado tem jogo em Brasília de Argentina e Bélgica e a expectativa é de 100 mil hermanos na capital nacional. A polícia argentina mandou uma lista para a Polícia Federal Brasileira com mais de 2.000 nomes de torcedores ligados a facções criminosas, assim, de torcida de futebol, e eles estão proibidos de entrar no Brasil. A Polícia Federal, ela disse que vai reforçar a fiscalização nas estradas e no aeroporto. E agora uma notícia triste, um viaduto desabou na Pedro I hoje. O viaduto ele ficava no bairro São João Batista, próximo à Lagoa do Nado. O nosso repórter Matheus Arvelos, ele estava próximo ao local no momento do acidente e traz as primeiras impressões. O acidente ocorreu por volta das 3h10 da tarde. O viaduto estava em fase final de construção e ficou completamente destruído. A nossa equipe chegou bem rápido, há cerca de 20 minutos. Aquele viaduto despencou na Avenida Pedro I. E os primeiros socorros já acontecem aqui no local. Ali, funcionários de uma obra que acontecia aqui no viaduto já estão sendo socorridos pelo bombeiro. O local foi isolado e um helicóptero dos bombeiros precisou ser chamado para atendimento das vítimas. Moradores sentiram o impacto da queda. Eu estava lavando vasilha quando eu vi da janela aquele barulho, estrondo, vi algumas pessoas caindo, outros correndo da janela, dava para ver, e eu saí correndo
tremeu a casa toda, o restaurante que tremeu todo, aí eles estavam correndo, veio e atravessa a tragédia. Triste com os governantes, que fazem a coisa tão péssima, não pensando na vida. A vida está por um fio e ninguém faz nada. Desse lado do viaduto a gente consegue ver o problema maior. Ali encontra-se o ônibus, ou parte dele, né, que está debaixo deste viaduto. O socorro acontece nesse momento e a gente consegue ver que a situação é caótica aqui na Avenida Pedro I. Obrigado, Matheus. Segundo informações apuradas no local do acidente, foram 22 vítimas, sendo 2 fatais. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Portão C, direto da sala de esportes. Diz aí, qual música anda embalando a Copa, hein? Difícil saber, né? Porque esse ano tá difícil a coisa. Que tal então a gente apelar para as antigas músicas? Parece que é o jeito. Quem anda botando a torcida para treinar, adivinhe. É ele, o Bruno Camargos. E com vocês, o arrasador de corações, o repórter de peso, o inoxidável Bruno Camargos da TV UFMG. Tá tendo Copa. É isso aí, Pedro, tá tendo Copa. Eu estou aqui na Savassi para saber do povo mineiro se a torcida brasileira tá incentivando bem os jogadores. Porque eu só escuto um grito nos Jogos do Brasil. Eu sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Ninguém aguenta mais ouvir essa música. Então eu vou sugerir outras músicas para a torcida brasileira embalar o time pro Hexa. Vem comigo. Conhece qual a música da canta? Na verdade não. Não conhece, não? Não. Eu vou te ajudar. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro. Com muito orgulho, com muito amor. Ela é de 1949. É realmente antiga. Vocês têm alguma sugestão para a torcida, para poder criar algo novo, um grito para incentivar os jogadores? Vocês têm alguma? A Renata é boa de ideias. Não, o Fernando é ótimo nisso. Uou, vamos pensar. Queria saber a opinião de vocês. Vocês estão de acordo. Olha, essa daqui fez muito sucesso há um tempo atrás, eu acho que pega bem pra... O que você acha? É, bem antiga essa música, né? Um pedacinho dela. Não gosto muito de cantar, não. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Melhor do que nada, né? Essa aqui é mais romântica, mais, né, talvez aí o amor esteja no ar na seleção brasileira, Neymar aí com a Bruna Marquezine, né? Você acha que isso daqui pode combinar? Eu também acho que não combina não, velho. Tem aquela música lá, né, da Copa lá, da Cláudia Leite, só que é em inglês, né? Ninguém entende, né? Ninguém entende. Tipo assim, é difícil pro brasileiro lá cantar, entendeu? Só pode ser o Lepo Lepo, né? O que vocês acham do Lepo Lepo? Enjoativo. Eu discordo. Bom. Não é bom? Não é bom? É alegre. Pois é, alegre. Pra cima, jogando pra cima, anima. E o Lepo Lepo? O que vocês acham do Lepo Lepo? Não pra futebol, né? Mas é bom também, né? Às vezes. Eu tenho certeza que você vai saber. Ó, é assim, ó. Não tenho carro, não tenho teto. Sei não. Lepo, lepo. Essa música não tem nada a ver com a história brasileira, essa música não tem nada a ver com a Copa, essa música... Concordo, plenamente. Olha lá. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu lepo, lepo. Não, essa música não. Todo mundo sabe cantar e é fácil, divertido, então é bem no clima. Nossa! Que música ruim. Tá vendo, gente? Não é possível. Música boa, dessa sucesso. De que você gosta de ouvir? Gosto de ouvir metal. Uou! Ó, então, gente, pra provar que eu me dei bem aqui na Savassi, hein? Tá tendo Copa. Aê! Que alegria. Olha só, Bruno Camargos na vida boa, hein? Ele é terrível, né? Toda vez ele arruma uma menina para terminar o quadro. Sabe, Paulo, a gente fazia o nosso desafio, aí eu fico vendo que o Bruno ele é tão bom, mas tão bom que ele conseguiu deixar pior o que já era ruim, né?
Cada vez que eu assisto, eu vejo que ele está se superando. Posso mandar um recado para ele? Claro. Ô, Bruno, desde quando começou a Copa, você está me deixando jantar sozinho, Bruno. Não chega tarde em casa hoje. Ok, e só para poder deixar claro aqui que a participação foi do Pedro, nosso motorista, grande figura. E eu acho que tinha que continuar com ele, tira o Bruno desse quadro, que o Bruno não dá certo não, deixa só o Pedro. Mandou bem, né? Agora, só para a gente poder terminar, tem de falar da atuação do Júlio César, né? Tão combatido pelo Gabriel, critica tanto o Júlio César, eu defendo o Júlio César aqui há tanto tempo, viu o que que deu, né? É, tô sabendo, né? Eu era um dos poucos que veio aqui e falou que defendia o Júlio César, que preferia ele, e muita gente não tinha confiança nele. Eu estava no estádio, eu vi gente na hora que estava indo nos pênaltis, falando, não, vamos botar o Vitor, que ele que sabe defender pênalti. Como se o Júlio não soubesse fazer isso, né? Como se o Júlio nunca tivesse ajudado a nossa seleção. Ele calou os críticos, ele provou que ele é o cara certo para estar lá. Pois é, defendo o Júlio César desde ontem. Desde pequeno, na época daquele time pequeno lá do Rio, o Flamengo, conhecem, né? Ah, já ouvi falar. Pois é, gente, vou ter que encerrar aqui, nosso tempo terminou. Obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Obrigada a você. Bom, o programa de hoje fica por aqui. A Sala de Esportes volta na quarta-feira. Já o Portão C volta amanhã. Um grande abraço e até a próxima.